Olá, Arvorezinhas viajantes. e viajeiros. Começou com a arvorezinha hoje do nosso coração. Acontece ao vivo é assim. Hoje bate-bola, jogo rápido. As principais diferenças ou as principais características entre Brasil e Argentina. O Brasil acabou de tomar de 6 aí da Argentina. Mas A gente ainda teve que ouvir piadinha, né? Não foi 7-1, mas foi 6-0. quase lá. E aí? Bateu. Queria começar por onde? Qual a principal característica assim, mais marcante que você percebe entre Brasil e Argentina? Vou começar falando sobre uma característica igual, semelhante, ao invés de diferente, né? Que é o futebol. Eu acho que a galera lá da Argentina tem essa mesma coisa do futebol que a gente. Sim. Inclusive, fomos ontem ao centro de Búzios e tinha uma galera assistindo o Sim. jogo do Boca. Muita Sim. gente. Então, se a gente for pensar aqui no povo brasileiro que adora assistir um futebol e ir pro Maracanã, o povo argentino também adora. E a rivalidade entre eles também. E rivalidade, se a gente também ficar perturbando eles perturbam a gente, é aquela mesma catástrofe do brasileiro só, tá? Eles são bem parecidos, né? São muito parecidos. Eu acho que a paixão pelo churrasco também é uma similaridade, né? Eu diria que o churrasco deles é um pouco diferente, mas o Brasil também não tem um churrasco só. Existe o churrasco gaúcho, o churrasco nordestino, o churrasco carioca, que é o melhor, sem dúvidas. Mas o churrasco argentino, acho que por causa do frio, é bem diferente. Eles fazem uma brasazinha com madeira mesmo, bem pouquinha, deixam ali só aquele calorzinho no fundo, leva bem mais tempo para ficar assado. Não sei se é mais gostoso ou se não, é diferente. É diferente. Mas eles também gostam muito de churrasco. Mas acho que a carne também é bem diferente. Então... Essa é uma característica já que eu começaria dizendo que é bem diferente. Que eles comem muita carne. Muito. Mas não é o fato de comer muita carne em proporção diária, porque realmente a refeição deles geralmente é um bifão. Acho que como a carne lá é mais barato, isso acabou gerando essa... Aqui é o contrário, né? A gente tem o carbo e a carne é um complemento. Lá eles têm a carne, que é o prato principal, e comem com um pouco de batata, alguma coisa assim. A carne lá, na época, era bem mais barato que aqui. Agora acho que não tá mais assim, provavelmente eles comecem a comer arroz. Isso faz até lembrar um pouco, né? Fugindo do Brasil e Argentina, a Alemanha, que também gosta de comer carne com batata. Na Argentina, Mas não comem tanto quanto eles... os argentinos. Mas na Argentina eles não têm esse costume que a gente tem de comer o arroz, o feijão, como ele falou, né? A carne, uma salada. É mais a carne ou alguma coisa. Acho que a gente não viu, né, eles comendo arroz e feijão lá em nenhum momento. Mas eu acho que o povo quer saber, pelo menos era o que eu iria querer saber quando eu assistisse o vídeo de alguém que passou um bom tempo em algum país, são as principais diferenças. E aí eu vou começar aqui dando algumas dicas, algumas pistas. Acho que para começar, a geografia faz com que os países sejam de fato bem diferentes. Isso faz com que muitas culturas se tornem também bem distintas das nossas culturas brasileiras. Uma característica, eu diria, a começar pelos postos de gasolina. O número de postos de gasolina é infinitamente menor e existem trechos lá de 240 quilômetros sem um posto de gasolina. Eu acho que já uma segunda característica bem ligada a isso também são as cidades. Acho que as cidades no Brasil, mesmo com a dimensão gigante do Brasil, elas ainda são mais interligadas, são mais acessíveis entre si do que as cidades argentinas. Acho que principalmente para o sul, depois que você atravessa na Patagônia, as cidades são bem distintas umas das outras e as opções de transporte são muito poucas. Então acho que essa é uma característica que faz com que as culturas acabem se isolando. Cada cidade tem uma culturazinha muito particular, muito peculiar, e talvez por causa disso, porque as cidades não têm tanto acesso uma para outra. Eu acho... Bom, ele já roubou primeiramente, né, o que eu ia falar, que são as cidades que além... Na verdade, ele não falou tanto assim, eu vou falar um pouquinho também. Que as cidades, elas realmente são muito distantes umas das outras. Sim. A gente pensa, não, é próximo, né? Porque a gente está acostumado aqui no Brasil, trechos curtos, vamos dizer, 40 quilômetros no máximo, você já tem uma cidade, mas a maioria é colada uma na outra. E lá não é assim, quando ele fala dessa questão de 200 quilômetros, de um posto de gasolina para outro, é a questão de uma cidade para outra. Às vezes é mato e nada além disso, ou montanha. Então, para mim, essa é uma das diferenças mais gritantes que tem. Realmente faz você repensar a sua vida quando você tá ali passando em tanto nada. É diferente, é gostosa a viagem, só que chega uma hora que você pensa assim, caramba, será que eu errei o caminho? Mesmo sabendo que só tem aquela estrada, porque é nada. E já que ele botou duas, eu vou botar duas coisinhas também já seguidas, que são os animais. Pra mim é uma diferença muito grande,
porque os animais de lá, que eu percebi, eles são muito mais peludos devido ao frio do que aqui no Brasil. As próprias ovelhas. Ovelha, as vacas lá são peludas. Guanacos. Os guanacos, todos peludinhos. Então, se a gente fosse fazer uma análise só das vaquinhas, né? Sim. As nossas vacas aqui, elas são peladas. Lá não, elas são todas felpudinhas, sabe? É um negócio muito fofinho. E são menores também. Mas a maioria dos bichinhos, até... As maras. Eu ia falar dela agora, até as maras que a gente conheceu lá em Buenos Aires, são todas muito diferentes. O pelo, a carcaça dos animais, eles são mais apropriados para o frio do que os animais que a gente tem aqui. Então, mesmo os mesmos animais, tipo gato, cachorro, você vai ver que eles têm um pelo mais espesso, ou maior, mais longo, alguma coisa assim. E tem a diferença também dos cachorros, a diferença do pelo quando ele está entrando na transição ali de perder o pelo do verão pro pelo do inverno, que vai ficando tipo um pedaço liso, um pedacinho todo enrolado. É bem engraçado. E ainda em relação às cidades, por mais que você acredite que no Brasil tem cidades que são bem distantes uma das outras, é bem diferente, né? Aqui no Brasil as cidades são mais pulverizadas. É difícil você ver um limite da cidade. O povo termina ali, tem um povoadozinho maior, o centro da cidade, mas sempre tem uma casinha um pouco mais pra frente, um pouco mais pra frente, e você vai encontrando povinhos separados, são os bairros que vão se espalhando. Na Argentina a gente viu que as cidades são muito fechadas. Você tem ali o centro, passou dali pra frente, não tem absolutamente nada. E aí isso faz com que exista uma outra característica que para mim é muito particular da Argentina, que é o fato de Buenos Aires ser totalmente diferente do país. Se você conhece alguém que já foi a Buenos Aires e essa pessoa acredita que conhece a Argentina... Não é bem assim. Buenos Aires é um país à parte, eu diria que é um país à parte. É uma cidade bem estruturada, com uma cultura bem particular, com uma infraestrutura bem completa. É uma cidade muito rica, muito viva, muito tudo. Os principais estádios de futebol estão ali, essa cultura do futebol forte, enraizada está ali. Porém, quando você atravessa o estado, você sai do estado, né, porque é uma região autônoma ali, da província, como eles chamam, de Buenos Aires, a coisa é totalmente diferente, mas muda assim drasticamente. Isso não acontece no Brasil. Acho que a gente tem regiões metropolitanas, como Rio, São Paulo e Minas, mas que ali no sul acabam sendo muito parecidas as cidades. E eu acho que mesmo indo para o Nordeste, indo para o Sul, as cidades não são tão diferentes assim. Em contrapartida, a Argentina é totalmente diferente. Muito. Acho que a primeira cidade que a gente atravessa depois que sai dali de Buenos Aires é Viedma. Tem uma cidade de um lado, uma do outro. Não lembro qual fica de um lado e qual fica do outro. Você tá falando da província, né? Mas assim que você atravessa, a cidade é totalmente diferente. A cidade que está do lado de cá é uma cidade que ainda tem o sangue, né, ali, a estrutura, a alma de Buenos Aires, e a que está do outro lado já é bem diferente, já cai bastante. Então, acho que essa é uma característica muito forte. E eu já vou falar que outra característica para mim que assim é gritante são as estruturas dos postos de gasolina. Aqui no Brasil, de coração, a gente perde muito nisso. Lá os postos, os famosos IPFs, eles têm uma estrutura muito grande para receber todos os tipos de viajantes. Então você tem Wi-Fi, tem as duchas, né? Você pode tomar banho, você tem como pernoitar lá, você não precisa ficar perguntando, só avisar. E aí você tem, às vezes, banho grátis. Enfim, pra mim a estrutura dos IPFs, elas são realmente muito diferentes dos postos de gasolina que a gente tem aqui no Brasil. Mas de forma gritante mesmo. Desde todo o acabamento deles até o atendimento. Eles não têm aquela dúvida se você vai dormir ou não. Eles já estão prontos para te receber. É um benefício muito grande para quem está fazendo o tipo de viagem que a gente fez, né? Que está indo de motorhome, ou até mesmo para quem está indo de bicicleta, precisa de um ponto de apoio. Os IPFs da Argentina realmente dão um banho nos postos de gasolina daqui do Brasil. Eu não sei se eu concordo tanto que a gente perde, porque como a gente estava explicando, os postos são muito longe. Então é quase que uma cidade, mas obrigatoriamente tem que ser. A gente viu no mapa o nome de uma cidade e quando chegou lá não existia cidade. A cidade era o posto, literalmente. Então alguns postos têm que se tornar uma cidade, aí você vê essa infraestrutura que ela está falando, mas não tem como não ser, porque as pessoas moram ali. É impossível elas saírem dali para ir para outro lugar. Existem postos que a gente viu que as pessoas moram ali, o posto é a cidade. Verdade. Então não sei se a gente perde, né? Porque não tem o que fazer lá, eles precisam disso, aqui a gente tem posto no máximo talvez 10 quilômetros.
Talvez eu tenha que concordar com ele, mas mesmo assim eu ainda acho que a estrutura de lá, ela é muito melhor do que a estrutura aqui do Brasil. Acho que até em questão de limpeza, em questão de cuidado, de atendimento, pra mim a sensação que eu tive foi que lá era muito melhor do que aqui. Características culturais, eu acho que uma característica que eu achei muito bonitinha, né, muito interessante, é que de fato eu senti um pouco mais de patriotismo, não no sentido forte político que existe, mas eles têm um certo carinho pela bandeira, um certo carinho pela cultura, por ser argentino, eles gostam de ser argentino, tem essa rivalidadezinha com o chileno, com o brasileiro, mas eles se interpretam muito mais como brasileiro. Eu acho que o brasileiro nesse sentido é mais fanfarrão, eu diria assim, um pouco menos realmente patriota o brasileiro, no sentido de carinho com a terra, Acho que eu não vi nenhum argentino, por exemplo, torcendo para que outro argentino se desse mal em outro país, que é o que a gente está vendo acontecer agora no Brasil. Outra característica muito importante, eu não sei se é país, né, porque no sul do Brasil a gente já começa a ver essa característica, são as siestas. Só que isso é na Argentina inteira, em algumas cidades é horrível. E não é bom. Quem mora no sul do Brasil sabe o que é uma siesta, só que na Argentina, de fato, as siestas são levadas a sério. Só para vocês entenderem o que é uma siesta, é você parar literalmente os trabalhos, assim, 11, meio-dia, e só voltar lá pelas 5 da tarde, 6 da tarde. Nesse período, você não vai no mercado, você não vai na padaria, você não vai em lugar nenhum. Quando nós entramos na província de Misiones, que é aqui em cima, eu até entendia porque era muito quente, mas calor mesmo. Talvez mais calor do que o Rio de Janeiro. Acho que tava mais pro Mato Grosso. E aí eu comecei a achar que era por causa do calor, né? Eles começavam a trabalhar talvez às 8 e paravam às 10 e depois só voltavam às 6, 7 horas da noite para trabalhar. Então eu ficava o dia inteiro com tudo fechado, só que era muito calor. Só que a gente foi descendo, passou pela área morna, passou pela área gelada e é basicamente a mesma cultura. Passamos em algumas cidades aí que não existia nada nem ninguém. Inclusive tiveram algumas cidades que a gente entrou e saiu sem ver ninguém. A cidade estava completamente fechada. Essa foi a dos alemães. Sim. Lá. Eu vou lembrar e vou colocar aqui. Agora eu não vou lembrar. Sim, e a gente entrou e saiu e não viu ninguém. E essa é uma cultura muito comum lá. Eles realmente não gostam nem de ser perturbados. Eles fecham e não gostam que ninguém mexe com eles. A cidade parece que está abandonada, parece que está vazia. Só falta aqueles fenos rolando assim na rua. E aqui no Brasil, como a gente disse, a gente viu isso no finalzinho de Santa Catarina já. E entrando para o Rio Grande do Sul, a gente viu algumas cidades. Mas não é tão levado a sério assim quanto eles, de fechar literalmente tudo. Não eram todos, né? Eram alguns que faziam isso. Lá não são todos. Até os supermercados fechavam inteiros. Outra diferença muito grande é a música. E uma coisa que eu acho que a gente se surpreendeu, que a gente achou interessante, é que a gente saiu daqui cantando Despacito, que pra gente era a música que mais cantava lá. E a gente gostava de Despacito, chegava lá e cantava. E surpreendentemente essa é uma música que poucos conhecem. A gente escuta uma música argentina aqui em espanhol, nem sei se é argentina, ela pode corrigir, mas as músicas que eles cantam lá ninguém aqui conhece, de fato. E aí a gente diz que eles escutam muito cúmbia, só Sim, que não é a cúmbia que a gente escuta aqui. Não, e sinceramente pra nós, gosto é bem individual, mas a gente achou muito ruim a música, muito ruim. Não tô dizendo aqui que o padrão de música que a gente escuta aqui funk seria muito melhor, né? Mas assim, a gente tá falando aqui pra vocês, mas a gente já falou com eles lá. Inclusive, Sim. quando a gente tava lá em Rio Gachegos, Sim. né? A gente tava lá com o policial, Que com a o gente não pessoal que a gostou. gente comeu. Eles estavam ainda lá, tentando a pizza. cantar pra gente animado, né? Aí a gente falou que a gente não gostava. Eles falaram, mas como assim? A gente falou, rapaz, olha, não dá não. Não. A gente passou até por uma situação engraçada, que a gente foi para um restaurante cedo, a gente tava louco para comer num restaurante lá bonito, e aí o proprietário falou que mais tarde ia ter música ao vivo, Isso foi em que era pra Porto gente San ir mais Juliano. tarde, pra gente empurrar. E a gente falou, não, a gente começa a comer cedo e vai petiscando aí, e se o músico chegar, tudo bem. Então o músico chegou correndo pra cantar basicamente pra gente. É porque não tinha ninguém lá dentro. E aí ele começou a cantar, a gente falou, era melhor que não tivesse vindo, né? Não, mas ele cantava Foi uma mal, tortura. gente. Não, o cara cantava mal mesmo. Realmente era bem, bem ruim. Enfim, a gente realmente não curtiu muito isso e... Não, mas é bem individual, né? É individual e é muito cultural deles. É algo que a gente não gosta, mas lá vocês vão ouvir, assim, em todos os lugares. E a música que eles mais ouviam brasileira lá era Seu Jorge. Verdade. Ou seja, Que não é uma música muito ouvida aqui, né? não é algo que você vai em todo lugar e tá escutando.
Pra mim, outra coisa também que difere muito, não sei se em todo o Brasil, porque o Brasil é muito grande, mas é o gosto deles pra bebida. Sim. Gente, eles gostam de umas bebidas amargas lá. A tradicional zona que é Fernet com coca. Fernet com coca. É muito amargo, muito amargo, muito amargo. Acho que desde os vinhos também. Por exemplo, eu prefiro os vinhos doces. Lá eles gostam dos Malbecs, a coisa mais seca que tem. Pode ser que você diga, mas o meu tio gosta de rabo de galo. Existem pessoas aqui que gostam, mas são poucas. Nem todo mundo bebe bebida assim. Isso é cultural. Lá não é de lá. cultural, todo mundo gosta. A gente viu adolescentes tomando Fernet com coca. Que nem aqui as pessoas bebem, né, Cerveja, na praia, né? cerveja, caipirinha. Lá é o tal do Fernet com coca. Sim. E é caro para caramba, e eles adoram. Assim, caro se você for comprar na rua, ok? Mas para comprar a garrafa e a coca sai mais barato. Consomem. Mas eles consomem muito. Na verdade, muito. a coca ela já é muito... Mesmo quando era barato, já era muito mais caro que no Brasil. Então, mesmo na época que ainda era barato, a gente estava pagando R$15 na Coca-Cola. Que já era bem caro, na Coca-Cola de 2 litros. E falando na Coca-Cola, teve uma vez que a gente conseguiu ainda pegar uma Coca-Cola e tomar e devolver o casco e receber ainda 1.000 pesos de volta, que eu acho que foi a coca mais barata que a gente conseguiu. Sim. Lá. Nunca mais a gente conseguiu isso. Foi em Carruê. E é uma cidade cara que eu venho. Carruê era caríssimo. Outra característica, os ônibus, os meios de transporte, os ônibus que eles usam. Só que os ônibus de Buenos Aires, porque eu acho que a gente não viu isso em outra província, eles são extremamente personalizados, digamos assim. Alguns têm umas luzes vermelhas mesmo, bem vermelhonas, se assimilando a alguns lugares que os adultos gostam de ir aqui no Brasil, mas para eles é super normal. São aqueles ônibus com estilo bem antigão. Alguns têm luz azul, luz verde, eles são extremamente personalizados. Isso pra gente é bem distinto, não vi isso no Brasil. Aliás, aqui tem os trenzinhos que as pessoas usam na praia para fazer aquele transporte turístico. Mas não lá é não, assim. Lá é transporte realmente do pessoal ir trabalhar. É bem legalzinho mesmo. E outra coisa que é bem diferente... Quero que é mesmo? E outra coisa que eu achei bem diferente lá na Argentina, eu acho que eu posso até botar de um modo geral, é o Centro de Informações Turísticas. Tem muitos. Muitos centros, e eles te dão sempre um mapa e várias informações, apontam tudo e tem a paciência de falar até da história do lugar, falar onde que é mais caro de comer, mais barato, onde que... Isso a gente perde muito. Tem museu gratuito, museu pago, enfim, é uma quantidade de informações que eles te dão. Você fica ali, até numa cidadezinha pequenininha, se deixar por uns 4 dias só para fazer tudo. E eles criam muitas atividades. Sim. Então, se você tem um lugar que é pela montanha, eles criam um caminho com alguma coisa interessante para que você possa fazer e ficar ali no local e até, claro, consumir e trazer uma renda ali para a cidade. Mas eles têm esse atendimento. Sim. E a história catalogada. Né? Tudo para realmente atender quem está chegando lá e fornecer e oferecer qualquer tipo de serviço. Isso aí talvez esteja ligado àquele lance que eu falei do patriotismo. Eles realmente têm um gosto pela cidade, têm prazer de contar a história. E eu não me recordo de nenhuma cidade que não tenha um centro turístico, um centro de informações turísticas. Todo lugar tinha um centrinho com alguma informação sobre a cidade e um roteiro turístico para você fazer. E atrelado a isso, uma das características que eu achei interessante em relação à cultura é o fato de que os militares lá são voluntários. Sim. Então a gente ouve no Brasil o pessoal falar de alguns argumentos de que os militares talvez recebam mal e tal. Enfim, lá eles são voluntários e tem um serviço militar, a polícia, os militares, assim, com um serviço excelente. O pessoal atende muito bem, trabalha muito bem, faz muito pelo país. E a gente viu isso acontecendo na estrada, viu isso acontecendo nas ruas. Eu fiz questão de ir em todos os policiais de todas as províncias, então a gente conversou com todos e conheceu todos. E o atendimento sempre foi muito bom e eles são voluntários. E a gente estava escutando deles lá, eles falando que quando eles estão fazendo todo o treinamento, o curso preparatório, Sim. Eles são ensinados que eles nunca podem piorar o problema, seja ele qual for. Eles estão ali para poder ajudar a minimizar o quanto for possível. Não minimizar o estrago que ocorreu, mas minimizar, assim, se acontecer uma situação e a pessoa já está desesperada, Sim. Ele não vai ali piorar a situação. Ele vai acalmar a pessoa primeiro, ele vai conversar, ele vai tentar entender para poder resolver. Ele não vai simplesmente afobar a pessoa, deixar ela mais em pânico. Não piora. Inclusive, a gente ouviu deles uma situação engraçada, porque quando a gente foi para lá, tava começando essa questão de voltar lá, a intenção de tomar as Ilhas Malvinas.
E aí eu conversei com um deles e poxa, e aí, se vocês forem chamados pra batalha? Vocês podem falar. Batalha tá bom. Forem chamados para a batalha e tá de bom? Vocês acham que é isso? Ele disse, não, a gente quando se voluntariou sabia do que era o serviço e a gente lutaria pelo país. E a gente não viu isso aqui no Brasil, então... Pois é. A gente já teve a oportunidade também de conversar aqui no Brasil com algumas pessoas, mas elas têm mais medo de ir do Sim. que outra coisa. E menos apreço pelo Brasil. Até porque aqui você é obrigado a servir, né? Lá eles vão porque eles querem. Então só vai quem quer servir. E pra fechar, pra deixar os meus amigos argentinos pistolados, infelizmente foi uma característica que a gente viu muito forte. Infelizmente, eu vou começar dizendo o seguinte, o Brasil ele é bem regionalizado. Cada região tem um tipo de motorista diferente. O do Rio de Janeiro, por exemplo, ele é menos respeitoso em relação ao trânsito, ao que vai fazer na estrada. O de São Paulo é aquele loucão que joga na frente, que tá pouco preocupado, que parece indiano, né? Realmente o trânsito de São Paulo é bem louco. Em Minas Gerais a gente já viu um trânsito bem mais educado, bem mais calmo, com o pessoal bem mais tranquilo, então o Brasil é bem regionalizado. Agora na Argentina, desde que a gente entrou, diz você, o pessoal dirige bem? Nós estamos falando aqui de motorista de caminhão, tá? Porque motorista de caminhão geralmente é profissional. Inclusive no Brasil tem isso, é caracterizado como profissional e amador. Então os profissionais de caminhão lá, de fato, dirigem muito bem. Agora trânsito em geral... Era deprimente. Tanto que eles dizem, né? Você vê muitos carros quebrados, lá na frente, batida. Faltando pedaço. E eles falam, o para-choque tá aí pra isso. É. Então você tem muita essa visibilidade. A gente tinha perdido, né, uma lanterna do farol, caiu da Kombi e a gente ficou desesperado. Meu Deus, a polícia. E aí a gente foi, né, conversar com eles, falou, eu não tô conseguindo encontrar. Eles falaram, tá, mas a luz tá acendendo? Lá que importa é isso. E a gente falou, sim, a luz tá acendendo, Não a gente tem perdeu problema. a lanterna. Ah, então tá tudo certo, só precisa ter a luz Se a funcionando. luz estiver funcionando, ela pode estar pendurada, pode estar amarrada, E eles andam assim, sem problemas. É verdade. E aí uma característica que a gente viu no Sul é que, como é muito longe para buscar os carros de seguro, os carros acabam ficando abandonados, o seguro não busca lá. Só que a quantidade de carro que tem capotado e jogado na meio da estrada é muito grande. Então tem muito acidente que o pessoal não busca os carros. E desculpa meus amigos argentinos, mas em questão de dirigir... Esse é um ponto que vocês não ficam muito favoráveis. Mas a gente adora o povo argentino. Nós fomos Sim. muito Búzios, bem né? tratados lá. Búzios já Só tem argentino. argentino pra todo lado e... Voltaríamos sempre. Não agora porque o preço tá absurdo. Né? Agora não, vamos esperar um pouco. Vem pra cá, vocês já estão fazendo aí um monte de coisa, né? Rio de Janeiro, não é o Rio, mas... Enfim, eles estão adorando essa ideia e eu acho que a galera tá vindo pra cá. E por nós, vocês vão ser muito bem recebidos. Un gusto para nosotros recibir nuestros hermanos. Sí, dale. Saludos. Saludos, chicos, chicas, que vengan. É isso. Deixa o like, joinha. Isso aí, se inscreve no canal. Manda pra aquele amigo argentino que você ama. Só não empresta o carro pra ele. Não, deixa o carro guardado na garagem. Muito obrigado por ter ficado aqui com a gente. Um grande abraço, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.